Galera, estamos aqui para um vídeo de tier list de centrais, né? Os conhecidos MB, nosso joguinho de Haikyuu Fly High. Estou aqui com o Ginkgo, dá um salve, Ginkgo. Infelizmente estão aqui comigo. Aí, vagabundo. A gente vai falar sobre os MBs, a gente vai começar sobre os SSRs, e em seguida a gente vai para os URs e por fim os SP. A gente vai analisar a base do personagem, as ressonâncias, a gente não vai considerar memórias, então se for um personagem que pode ser dependente de memória, foda-se, não importa. A gente está se importando com o que o jogador é por si só, a base, as habilidades, os percentuais e as ressonâncias, né? Para equivaler se ele se encaixa no seu time e se ele supostamente valeria a pena de você ficar dupando ele para chegar no potencial máximo, né? Vamos começar pelo Kuro SSR. Ele a gente tem no nosso jogo, então a gente vai caçar ele aqui. Recoma. Kuro. Tá. Iniciando pelo Kuro, a primeira habilidade dele, ele faz com que a força dos jogadores de ataque rápido presente do seu lado, né, aumente em 16%. A segunda habilidade dele é uma cortada rápida de 125%, e todas as vezes que ele realiza um corte, ele ganha um acúmulo, e cada um desses acúmulos vai aumentar o seu ataque rápido da próxima cortada em mais 15% do atributo de ataque rápido. Isso, inicialmente, tem 2 acúmulos, só que se a gente considera a ressonância 2, ele vai fazer com que não tenha limite de acúmulos. Então, toda vez que ele cortar, ele aumenta mais 15% do atributo de ataque rápido para a próxima cortada. E isso de forma infinita. Então, para ele pode escalar infinito, mas teria que usar ele o tempo inteiro durante a partida. E a quarta habilidade, todas as vezes que ele realiza um bloqueio, né, 170%, e quando ele tem outros jogadores ao lado dele também de bloqueio, como por exemplo um Futakuchi, um Koganegawa, mais pra frente Sugawara SP, ou qualquer merda que seja de bloqueio, ele vai aumentar mais 15% desse bloqueio, né, de 170%. A gente sempre tem que levar em consideração também, rapaziada, que esse tipo de buff que ele dá, tanto os 16% de força para aliado de ataque rápido, tanto os 8% do bloqueio, é quando ele está presente. Na rotação em que ele estiver sendo substituído pelo líbero, ele não vai estar buffando os personagens. A mesma coisa serve para a terceira habilidade. Voltando para a ressonância 4 dele, né, faz com que todas as vezes que ele realiza o bloqueio, né, ele dá uma penalidade de provocar, fazendo com que o atacante adversário que realiza esse ataque, né, perca 10% de ataque rápido ou ataque potente, dependendo do que ele for utilizado, né. Então, a gente vai lá para nossa tier list. Visualizando inicialmente, a gente poderia considerar ele um tier A, mas eu sei que tem bonecos melhores para ataque rápido e bonecos melhores para bloqueio, então vou deixar ele aqui no B, dormindo por enquanto, né? Próximo personagem, vamos pro Tatsuki. Vamos lá para as habilidades dele. Isso daí o povo menospreza. Esse a galera menospreza, inclusive muita gente depois que ele lançou, inclusive a memória dele é incrível. Não quero falar de memória, mas dá uma olhada na memória dele, porque a memória dele é diferenciada, tá? Primeira habilidade dele, ele aumenta o atributo de bloqueio em 8% e todas as vezes que ele realiza um bloqueio, a próxima recepção do seu time aumenta em 20%. Se ele bloquear perfeito e fazer o ponto, independente disso, na próxima rodada, quando a bola for contra você e alguém for receber, esse buff de 20% ainda vai estar ativo, né? E se ele receber, por exemplo, bloquear bad ou bloquear normal, consequentemente ainda aumenta 20% da recepção de um aliado. Isso aqui já, é incrível pensar que você tem um central com habilidade de buff de recepção, né? Comparado aos demais. E todas as vezes que esse bloqueio não for ruim, vai aumentar o bloqueio dele em mais 20% para o próximo bloqueio. Então, se ele bloqueia perfeito ou normal, independente, não afeta esse bloqueio, vai afetar o próximo bloqueio. Então, é uma situação que pode ser, entre aspas, né? Digamos que pode se considerar ruim se você utilizar a habilidade de bloquear perfeito, sabendo que o próximo bloqueio que vai ser buffado vai ser um bloqueio sem habilidade, né? Então tem esse ponto que pode ser ruim, mas querendo ou não, se você já bloqueou uma vez, a habilidade está em cooldown, você bloqueia normal, quando você tiver a habilidade, se tiver ativa, perfeito. Aumentou 20% do bloqueio, né? Mano, vai no nível 3 dela aí só pra ver uma coisa. Esses 20% aumenta? Não, que susto. Ah, tá. Porque 20% é muita coisa já. É muita porque, coisa. pô, mano, é muita coisa, viado. Segunda habilidade, ele realiza um corte rápido de 120%. Assim, mulher, Não é o ok, forte. não é o forte dele. Terceira habilidade, né? Todas as vezes que ele realiza uma jogada superior, ou seja, tanto
o corte, ou o bloqueio, ou percepção, ação defensiva, independente, se acontecer a jogada crítica, né, a jogada superior, ele ganha mais 2% de bloqueio e ataque rápido. Ou seja, nesse nível 1 ele já chega até um limite de stack, né, de 10% a mais de bloqueio e 10% de ataque rápido. E a quarta habilidade, um bloqueio de 220%. Gente, isso é bem elevado. Bem assim. Maneiro. Maneiro. Nas ressonâncias do Tatsuki, a gente, todas as vezes que o seu time marcar, aumenta a moral do time em 10. Gente, pra quem usa Bokuto e Akashi, isso aqui é maravilhoso. Então, pontuou mais 10 de moral. Se tiver ressonância de Akashi, passou por cima, incrível. Magnífico. Enfim, quando o time marca, se ele tiver durante a moral, já vai aumentar o bloqueio dele em mais 5%. Então, rapaziada, pra quem usa Bokuto, isso aqui é incrível. Ele é um SSR, um MB que tem potencial de ser melhor do que talvez um ou outro MB-OR. No caso, a gente só tem dois, né? Que é o Hirugami e o Kuru-R. E a gente vai visualizar o Kuru-R. A gente pode até comparar os dois no final. Ressonância 4, todas as vezes que o resultado do bloqueio não for ruim, ou seja, todas as vezes que for normal ou perfeito, o próximo bloqueador do seu time ganha 15% do atributo de bloqueio. Então, supondo que na rotação ele acabe indo para o saque, a próxima pessoa que entra na frente que realiza o bloqueio, ou qualquer outro que esteja na frente, ganha 15% de atributo de bloqueio para o próximo bloqueio após o Tatsuki, né? Minha opinião, Tatsuki até agora, incrível. Colocaria no meu time, funcionaria perfeitamente. Duparia ele até o limite se eu pudesse, mas eu não posso, então não tenho ele, não vou ter. Então, de qualquer forma, para quem tem, para quem quer investir no homem, pode leitar que, assim, magnífico. E, assim, especificamente para time que tem moral, né? Se tiver Bokuto e a caixa ali, melhor ainda. Fecha o Kurodani, duplo homem, que o homem vai funcionar bem. Inatinha SSR. Vamos lá para o nosso 5% de Inatinha. servidor tem. 5% do servidor tem. Inacessível. Um cu. Quem deu sorte, deu sorte. Quem não deu sorte, cachou. Quem não fez nenhum nem outro, sentou. Inatinha, toda vez que ele está presente em campo, lembrando, não conta na rotação em que o líbero está em campo, ele está fora. Somente com a rotação dele. Presente em quadra, aumenta os atributos de ataque rápido e ataque potente de todos os jogadores do seu lado em 7%. Ok. Ok. Decente. Segunda habilidade. Todas as vezes que ele realiza uma cortada rápida e o jogador que está passando, ou seja, o levantador, é de ataque rápido, Atsumu ou Kageyama, aumenta a potência da cortada do Hinatinha em 15% do atributo dele de ataque rápido. Interessante para quem usa ataque rápido. Terceira habilidade, aumenta a percepção dele em 6% e todas as vezes que ele realiza um crítico, aumenta a percepção em mais 4%. Então, se você, um exemplo, tem o Kageyama SSR ainda, ou usa qualquer outro personagem, até como, por exemplo, um Oikawa, se você critar com o Hinatinha, tiver percepção na potência 2, beleza, aumenta mais a percepção dele ainda, né? E a última habilidade também é voltada a isso, né? Ele tem uma cortada base de 235, que é bem considerável, e todas as vezes que ele tem um resultado superior, ou seja, uma jogada com crítico, ele vai aumentar mais 20% do atributo de ataque rápido. Então, se a gente tem ele com percepção, se a gente usa ele com o Oikawa, se a gente usa ele com o Kageyama, que também bufa percepção, e a gente coloca a potência de percepção com o combo, né, de percepção, a 2 com percepção, assim, na minha opinião, incrível como ofensivo. Mas zero defensivo, né? Ele é só um personagem que corta, 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 corta. Ressonância de habilidades. Primeiro efeito, né, da ressonância 2 é o efeito ONU com a bola, que modifica os acúmulos de 1% para 3%. Ou seja, ele chega, em vez de até 10%, ele vai ultrapassar até 18%. E a habilidade 4 de ressonância faz com que todas as vezes que ele realiza um crítico, a recarga da habilidade é redefinida. Ou seja, o Hinata pode ficar cortando infinito durante a partida. Que não necessariamente é algo bom, mas corta o tempo inteiro. Hinatinha, na minha opinião, melhor que o Kuro. E assim, incompleto, né? Então não dá pra colocar ele em cima. Não dá pra jogar ele ali e falar dupa, dupa, vai, dupa, não dá. Se ele conseguisse. Ai, cara, é complicado. Se ele tivesse um bloqueio de 170, sabe? Igual do Kuro, ele possivelmente ia passar o Tatsuki, mas não é o caso. Kuro, ataque rápido, né? Só ataca, 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 ataque, é isso.
Se você quer uma composição ofensiva, funciona. Se você não quer, se é uma mista, né, defensiva, etc., esquece, não é uma opção. Próximo, vamos para o Aoni. O Aoni, galera, a primeira habilidade dele faz com que todas as vezes que o bloqueio dele seja perfeito, né? Então não significa nada com crítica, sua habilidade perfeita mesmo foi perfeita, ele vai marcar o adversário atacante, né? Que acabou de fazer esse corte, diminuindo as próximas cortadas dele em 10% e aumenta o consumo de vigor em 30%. Isso aqui é incrível, porém a condição para acontecer a jogada perfeita e não é o tempo inteiro que a gente faz as jogadas perfeitas, né? Lembrando que essa habilidade ela é afetada diretamente pela ressonância. Então, quando a gente tem a ressonância 2 do Aonia, faz com que sejam todos os bloqueios independente de perfeito. E um adicional é que isso significa não só para quando usa a habilidade suprema, né? Para qualquer bloqueio que realiza. Então, com a habilidade ou sem a habilidade, toda vez que ele bloquear, ele consequentemente debuffa o adversário para receber menos vigor. E aí, se a gente considerar, por exemplo, que eu uso o Ishijima para cortar, e ele bloqueia o Ushijima, meu Ushijima está debuffado. Quando eu utilizar outro personagem para cortar, como o Iwaizumi, usar um Bokuto ou qualquer outro personagem, esse debuff não vai contar. Vai ser específico só para o Ushijima que está debuffado para o próximo corte, perder mais vigor e diminuir a potência dele. O corte do Aoni, ele é de 120%, base para um MB, né? E aí a gente tem a terceira habilidade. Essa terceira habilidade é específica para quem usa uma linha de frente de bloqueio. Isso é uma situação mais rara de acontecer, é uma rotação que acontece poucas vezes, porque se você tomar um ponto, fazer um ponto, muda a rotação, perde o buff. Então assim, é muito difícil de querer considerar essa habilidade, então se a gente fosse analisar a ONI, eu posso até considerar que a gente pode eliminar essa habilidade, porque ela só vai funcionar se a gente realmente tem 3 pessoas de bloqueio na linha da frente, né? Que é muito raro, mas aumentaria até 4% do bloqueio dele, mais 1%, a gente teria um total de 5% de bloqueio a mais, né? E assim, não acho muito relevante, não acho muito bom, então a gente pode ignorar essa habilidade. A terceira habilidade, né, é um bloqueio de 195%, e todas as vezes que for um ataque potente contra o Aonia bloqueando, aumenta mais 9% do bloqueio do Aonia. E a ressonância de habilidade, ressonância 4, ele vai fazer com que toda vez que ele bloqueia, né, e o vigor do adversário está abaixo de 30%, ou seja, lá para o final da partida, etc., o resultado do bloqueio sempre será no mínimo normal. Isso aqui, rapaziada, é incrível. É realmente incrível. É considerar que, tipo, no final da partida que a gente tá num 4x4, a gente tem um rally de merda ali, manda bad pro outro lado, corta bad, eles recebem, levanta perfeito, e aí vai cortar perfeito, boom. Na hora deles fazerem um ponto, não adianta. O Oni vai bater normal e você vai conseguir receber de novo. Então, assim, todas as vezes que você realizar o bloqueio nessa situação, com os caras todos sem vigor, nunca vai ser ponto quando a Oni estiver no bloqueio. Isso assim, isso é incrível, isso é muito forte pra mim. Gente, então, uma coisa que é, de certa forma, importante, a gente não está considerando tanto memória ou até outros personagens na composição, a gente está analisando mais os personagens de forma individual. Só que tem um porém interessante sobre ele. Ele seca bastante o vigor do adversário e essa ressonância dele é bem forte nesse quando o adversário está com pouco vigor, né? E, por exemplo, a memória dele, a gente não está considerando tanto isso, né? Mas a memória dele ajuda mais ainda a tirar o vigor da pessoa, pode tirar até 3%, se for ataque potente. E se tiver um oposto como o Kentaro, diminui mais ainda o vigor da pessoa, né? Então é mais fácil de aplicar ele em outras situações. Só que a gente está analisando ele individualmente. Nessa situação, ele poderia até subir mais o ranking, mas enfim, individualmente, a gente vai ver onde a gente coloca ele. A Oni como bloqueador, melhor do que qualquer um deles que estão aqui. E como ataque rápido, né? Esquece. Mas assim, como bloqueador, se fosse uma situação de estar full dupado contra esses personagens, eu enxergo o quê? Com as possibilidades de WS que a gente tem a CCR ou do próprio jogo, eles acabam tendo mais impacto do que, por exemplo, esses dois MBs. Então aí, eu considero que o MB CCR defensivo tenha mais impacto talvez do que esses defensivo, né, tenha mais impacto do que esses dois que são mais ofensivos, né? Então eu considero o Aoni como B na frente deles e talvez ele até subisse para um A aqui atrás do Tatsuki, mas eu acho que não tem como colocar ele nessa primeira prateleira não, porque ele sem estar full dupado não é tão interessante, mas a ressonância 6 dele entre os SSRs é a melhor até agora. Vamos para o nosso grande livro. O amaldiçoado.
Pô, esse é Nekoma. paia. Tá. Primeira habilidade do Lieve, que na minha opinião é possivelmente a melhor, fazendo com que todas as vezes que alguém do seu lado receba perfeitamente, lembrando que se eu tiver um potencial de recepção que aumenta a próxima cortada em 30%, receber perfeito mais 30% da potência mais 15% do atributo de ataque rápido. Isso pensando que quem recebe tem a potência de recepção. Então, se a gente for considerar esse valor, e até full dupado nem aumenta tanto, né? Mas esse valor de 15%, ele é bem elevado para alguém de ataque rápido. Segunda habilidade, um bloqueio de 105%. Isso aqui é broxante, broxante, fraco. Não serve para Brincadeira bloquear. de mau gosto. Tu coloca ele ali para estar na rede, o percentual de bloqueio ele vai escalar em cima do bloqueio, o bloqueio dele é baixo, e aí 105% num bloqueio que já é baixo não é legal para um MB. Aí se a gente for considerar MBs ofensivos, talvez a gente tenha melhores, né? Terceira habilidade, toda vez que ele realiza uma cortada rápida, né, e adversário tem uma penalidade, ou seja, um debuff, lembrando que ele não aplica debuffs, vai reduzir a potência do bloqueio em 10%. Então ele depende de alguém do time que aplique debuff no adversário para que ele reduza esse atributo de bloqueio de quem vai bloquear o corte dele. Quarta habilidade, uma cortada de 245, que é bem relevante. Então, para alguém que está iniciando, pegou o Lieve, precisa de alguém ali para cortar, ok. Para alguém que quer investir uma composição, usar ele, até o momento, não recomendaria. Ele, pô, esse boneco é triste. Ressonância 2, a gente faz com que todas as vezes que ele bloqueia e tiver uma penalidade no adversário, aumenta o bloqueio dele em 5%. O bloqueio dele é ruim, tu vai buffar algo ruim, vai continuar ruim, não muda nada. E a ressonância... 110. É, Poggers. e a ressonância 4, ela vai fazer com que todas as vezes que ele utilizar o corte, né, sempre que tiver um passe perfeito antes, vai aumentar a potência da cortada em 12%. Então, se a gente recebe perfeito, levanta perfeito e corta perfeito com a ressonância 4, a gente atinge valores extremamente altos. Só que se a gente for comparar ainda para o Renata SSR, esquece, não tem comparativo. Realmente na TCCR ele ultrapassa esses valores, né? Pode cortar o tempo inteiro, tem tudo em voltado ao crítico. E lembrando que ele não tem nada voltado à percepção. A percepção dele teria que ser algo base do personagem, enquanto o Renata ele se bufa, né? Então, em comparativo, Renata vai bater mais porque ele crita. É isso. Então, indo lá para nossa tier list. Se ele é ofensivo, pior do que o Renata, e não tem nada de defensivo para impactar com o Kuro, para mim ele é tier C. Cara, uma coisa sobre o Levi também é que é difícil imaginar um cenário em que ele consiga aproveitar esses 10% que ele ganha, que já não é muita coisa, 10% em cima do ataque rápido, com outra pessoa debuffando. Ele depender de outra pessoa para debuffar, para ele dar um pouco mais certo, né? Que nem é tanto assim. Pô, o boneco, eu acho que ele foi realmente mal planejado. Agora vamos pro mais insuportável do anime, queridinho de muitos, Tendo. Primeira habilidade do Tendo vai aumentar o reflexo dele em 12%. Isso é uma quantidade relevante. Pra quem não entende, né, reflexo é a mesma coisa que a gente tem de percepção. Só que essa é habilidade crítica, né, jogada superior, defensiva. Então, mais chance de critar no bloqueio, né? Segunda habilidade, que é a de corte, aumenta o cortado em 120%. A terceira habilidade, que é a do treinamento, ela vai fazer com que todas as vezes que ele tem um bloqueio superior, no caso, um bloqueio crítico, né, ele já aumenta o reflexo, a recarga do instinto selvagem, que é a próxima habilidade, diminui em um cruzamento de rede todas as vezes que ele tiver uma ação defensiva, né, crítica, seja uma ação secundária, seja bloqueio, seja recepção, seja o que for. Geralmente vai ser só bloqueio. E o bloqueio dele, ele realiza um bloqueio de 220, que é bem considerável, o mesmo valor que o Tatsuki, né, e o Aoni são os maiores valores que a gente tem. E todas as vezes que ele bloqueia a cortada superior, ou seja, todas as vezes que o adversário realizar um crítico, vai aumentar o reflexo em mais 15%. Então a gente tem uma possibilidade de 20%, 27% de reflexo no bloqueio do Tendo. Já as habilidades de ressonância, né? Todas as vezes que ele está presente nisso. Isso aqui é absurdo. Isso aqui deveria ser ressonância 4. Eu já conversei com o Ginkgo sobre. Na minha opinião, podia trocar a ordem disso aqui que valeria a pena, né? Porque é uma ressonância 2 muito forte, porque todas as vezes que ele está em partida, ele já diminui 10% de ataque potente, ataque rápido, de todos do outro lado. Todos. Os 6. Então, assim, para quem tem a caixa, limpa penalidade, para quem tem a Tsumou, perfeito. Mas para quem não tem, isso aqui dura quanto tempo? Infinito. É a partida inteira com 10% a menos, só de ter começado a partida com Tendo ali.
Ele começou a partida, tá na frente, chegou na rotação, ele saiu? Não, independente disso, eles continuam com o debuff. Isso é muito forte, galera. Ressonância 4, né? Vai aumentar o bloqueio dele em 10%, e todas as vezes que ele bloqueia, se o atacante adversário tiver uma penalidade, vai aumentar o reflexo em mais 10%. Ou seja, se alguém realizar uma jogada crítica contra o Tendo, já vai estar aumentando esse valor aqui para 37%. Fora que a gente tem aquele scaling, né? Quando a gente coloca a habilidade no 3, é 22%. E no caso daqui, não tem scaling, só tem scaling do bloqueio, né? Então o limite que ele consegue é ultrapassar um pouquinho mais, né? Aumentaria mais 10%, então a gente chegaria até 47% de reflexo, mais a potência de reflexo, sobre atributos, etc. Para mim, incrível como MB. Sobre o Tendo, galera, ele é melhor bloqueador do que o Aoni, apesar do Aoni ter uma ressonância 6 incrível, mas até você chegar na ressonância 6 e entrar na situação de todo mundo ter 30% a menos de vigor, tem muito jogo. E o jogo é definido pelo todo o tempo, né? Não é definido só no momento tá, tipo, difícil. Então, se a gente for comparar o Tendo com o Aoni é melhor. Só que aí, quando a gente compara pro Tatsuki, né? Que a gente tem uma situação que ele, além de bufar o bloqueio, próximo bloqueio e também bufar a recepção do time, a diferença é que você bufa a recepção do time e o seu próprio bloqueio contra aumentar o reflexo e debufar o time em 10%. Então, dá para considerar que eles estão parelhos e aí encaixa para que time que você está usando. Se você está para Shiratorizawa, tem o Shijime, etc., tendo melhor opção. Se você está para Bokuto, Fukurodani, etc., Tatsuki, melhor coisa, mas eu encaixo eles na mesma prateleira sem dizer quem é melhor do que quem, porque são funções diferentes e que funcionam desde o início da partida, né? Diferente, por exemplo, do Aoni e do próprio Kuro, que demora para escalar, e enfim. Próximo, Tsuki SSR. Primeira habilidade do Tsuki aumenta a força dos jogadores de ataque rápido em 10%. Consequentemente, é somente quando ele está presente, ou seja, na rotação em que ele está presente em campo, se ele trocar com o líbero, todo mundo perde debuff. E ele só aumenta a força de ataque rápido, então vai funcionar para times de ataque rápido, né? Onde principalmente você tem o Samu que vai ser bufado, porque se a gente for considerar 2 MBs para ele estar presente, o outro não está. Então só bufaria ele mesmo, né? Então é um buff específico para ele, ou para o Osamu caso você tenha mais alguém de ataque rápido. Quando a gente considera o corte dele, é um corte muito baixo, 115%. Todas as vezes que ele realiza a habilidade de cortada, vai aumentar a percepção dele em 5%, que é quase nada. Então é uma habilidade de corte muito fraca, então ofensivamente esse Tsuki aqui não vai servir muito bem. O treinamento do Tsukishima, né, todas as vezes que ele está presente em campo, vai aumentar o bloqueio de todo mundo em 8% que está na linha de ataque, né? Na frente, só ele que vai estar bloqueando, a não ser que você tenha outros jogadores da especialidade de bloqueio para usar alguma habilidade ou ter o bloqueio correspondente ao de OMB, mas raramente vai acontecer nesse atual momento, então uma habilidade que bufa basicamente ele mesmo, né? Da mesma forma que a primeira. A quarta habilidade, que é de bloqueio de 195%, abaixo de algumas do que a gente já viu, mas ele aplica uma penalidade de provocar, fazendo com que todos o adversário, né, que está atacando tenha uma penalidade de 10% de ataque. Isso potente ou rápido, né? Indo para a ressonância 2, né, faz com que todas as vezes que ele realiza um bloqueio, isso independente de utilizar a habilidade suprema, ele vai aumentar a recepção de todo mundo em 3%, com um limite de 9%, né? Isso no caso, bufando a recepção. Ainda mais fraco que o Tatsuki, que tem uma passiva normal. E a ressonância 4 faz com que, em vez de provocar, seja só para o adversário que está realizando o corte, é para a linha de frente inteira. Que assim, ainda segue sendo fraco. Mais fraco que o Tendon, menos potencializador que o Tendo, né? E menos do que o Tatsuki. Agora a posição do Tsuki aqui, ele com certeza é melhor do que o Olive, né? Porque o Olive não adianta, ele não bloqueia nem nada e o ataque rápido tem outros melhores. E se a gente for ter a mesma consideração, o Tsuki ele poderia ficar aqui embaixo. Porque como o ataque rápido ele é inferior a todos que estão em cima, como bloqueio, ele só está à frente do Kuro. Só que o Kuro ele é um personagem mais ofensivo. Então a gente tem um personagem ofensivo que tem um bloqueio muito próximo do que o Tsuki tem. Então aí eu considero que ou ele está aqui na direita ou ele está na posição C. Mas aí é difícil, porque se você quer um bloqueador, ele ainda é melhor do que o Kuro. Então ele pode ser uma opção pior do que o Aoni, melhor do que o Kuro e enfim, ofensivamente muito fraco. Então ele vai ficar aqui do lado do Kuro na B. Agora, galera, vamos falar sobre o Suna, da Inarizaki. Esse a gente especificamente não tem no
não tem lá no jogo, né? Então a gente vai olhar pelo Gondif e olhar a ressonância pelo Naoshi-san, né? A primeira habilidade dele é uma habilidade que aumenta o bloqueio dele em 10%, e todas as vezes que ele estiver em quadro e tiver a habilidade de confusão, que é um debuff que a gente já vai ver sobre, vai aumentar o poder de bloqueio dele em 15% do atributo de bloqueio do bloqueador. Ok, 10% de bloqueio, 15% se o alvo estiver debuffado. A segunda habilidade, galera, eu cliquei errado, é a mais interessante do Suna. Esse aqui tá 20%, tá? Mas isso aqui, na verdade, a habilidade de bloqueio é 120%. Só tá faltando um umzinho aqui no Gondif. Então é 120%, 135% e 150%. No nível 1 é 120%. O bloqueio dele é interessante porque ele é baseado no poder de ataque. Então, todas as vezes que você colocar tudo de ataque rápido, socar ataque rápido no Suna e colocar nada de bloqueio, vai afetar o bloqueio dele. O bloqueio dele é baseado no ataque rápido, né? Esse, assim, é o único jogador no jogo que a gente tem algo parecido com isso e é incrível. A terceira habilidade do Suna, né, de treinamento, vai aumentar o ataque rápido dele em 10%, e todas as vezes que ele realiza um ataque rápido, né, ele aplica o acúmulo de confusão, que a gente viu da primeira habilidade, na linha de frente adversária. Cada acúmulo desse vai reduzir o bloqueio dos adversários, né, em 10% por até 8 cruzamentos de rede. A última habilidade é uma cortada de 240%. Ou seja, ele aumenta o ataque rápido, ele aumenta o bloqueio e ele tem uma cortada de 240%. E além disso, você é o único personagem que você pode colocar tudo de ataque rápido e ainda assim vai acrescentar o bloqueio. Qualquer personagem de bloqueio que tenha um ataque rápido considerável, se a gente upa um pouco de ataque rápido e um pouco de bloqueio, ele é meia boca para os dois. Então, quando você pega um MB, você decide o quê? Vou usar ele para bloqueio ou vou usar ele para ataque rápido. E aí, consequentemente, o Suna, você usa ataque rápido e automaticamente você está também buffando o seu bloqueio, né? Então, na minha opinião, é o MB assim, mais interessante que a gente tem até agora. Tá. A ressonância 2 do Suna vai fazer com que, além dele aplicar a confusão quando ele utiliza a cortada, né, como é o padrão, vai ser a partir de qualquer movimento especial. Então, é uma mudança fazendo com que o bloqueio dele também cause a confusão, que também reduz o bloqueio do adversário em 10%. Só que aí, consequentemente, não é só no ataque, é também no ato do bloqueio, né? A ressonância 4 vai fazer com que todas as vezes que ele realiza um ataque rápido, a técnica de ataque dele vai aumentar em 7%, com um limite de 35%, né? Isso é muito alto, só que assim, é muito difícil a gente considerar que a gente vai usar ele para cortar 5 vezes na partida com tanto personagem no time. Só que querendo ou não, usou ele uma outra vez, se for usar a segunda já vai ser interessante, se caso for necessário usar uma terceira, ele já vai estar muito bufado, né? É um personagem que upar ele na ressonância máxima vai ajudar por causa do atributo base, né? Até porque ele tem, entre os SSRs, né, disparado o maior atributo de ataque rápido. Só que quando a gente considera a 4 aqui, ela é bem situacional para você utilizar muito ele, não vai ser o caso, né? Porque a gente tem tanto personagem que a gente utiliza para cortar, que não necessariamente a gente vai cortar com ele 5 vezes durante uma partida. A não ser que sejam 2 sets e ele continue em partida e ele vai estar full buffado. Tirando essa condição, vai ser muito raro da ressonância 4 ser completamente utilizada. Mas tirando isso, ressonância 2 e o kit do personagem, pra mim, melhor MB até o atual momento. É o melhor MB dos SSRs, né? Então, eu sou um pouco suspeito a falar porque é o meu personagem favorito, é o personagem que eu tô mais ansioso para que chegue. Levando em consideração o kit dele e os kits dos outros MB, em muitos casos o Tatsuki ou até mesmo o Tendo ele vai funcionar melhor em outras composições. O Suna ele funcionaria melhor individualmente, talvez num time em que você não tenha nenhum tipo de vínculo, ou com o Inarizaki. Mas em muitas opções ele fica um pouco abaixo até do Tatsuki e do Tendo se você fizer, por exemplo, um time de ataque potente, que vai buscar percepção, vai buscar força de ataque potente. O Suna ele fica nessa prateleira entre eles, mas um pouco atrás. Focando em ataque rápido, ele com certeza é a melhor opção SSR que você tem no jogo. E aí tem o porém, né? Tendo e Tatsuki, eles não vão fazer nada com ataque rápido. O Suna é um ataque rápido que vai servir muito bem para bloqueio. Então, assim, considerando ele tá atrás em bloqueio, só que em ataque rápido ele tá 3 vezes melhor do que eles aqui. Então,
Em comparativos, ele não tá, tipo, absurdos atrás deles em bloqueio, devido a você buffar full o atributo, né? E ele ainda assim utilizar o ataque rápido como bloqueio e ter os buffs de bloqueio, né? O debuff e tudo mais. Então ele é extremamente ofensivo, a ideia dele não é ser defensivo, mas ele ainda tem um bloqueio razoável comparado a você utilizar o MB para buildar ataque rápido, né? Agora, para a parte mais trabalhosa que vamos ter, né? Os URs e os SPs. Vamos Agora é começar, festa. começar pelo nosso Kuro UR, né? Vamos lá. Os UR, rapaziada, a gente não vai considerar ressonância porque são personagens com mais dificuldade de serem acessíveis, né? O SSR, por mais que a gente gaste muito ticket para pegar e às vezes nem é garantido que a gente pegue ele, a gente tem a possibilidade de utilizar o leite, né? Bem tranquilo. Agora vai lá caçar o leite com banana. Leite com banana é escasso. Kuro R, galera. Primeira habilidade dele é excepcional. Ele já deixa a maioria... Assim, qualquer SSR que a gente tem ali já fica no chinelo em relação a buff e debuff, né? Por quê? Ele já aumenta o atributo de ataque rápido dele em 10%. Sendo que todas as vezes que a bola cruza a rede, ou seja, começou a partida, saquei, eles cortaram, passou, recebi 10%. Porque cruzou a rede para lá e cruzou para o lado de cá. Então já chega a 10%. Um rally longo inicial já deixa ele full buffado. Então, gente... Isso aqui é bizarro. É assim, o tempo inteiro começou a partida, o cara já vai ter 25% a mais de bloqueio e 25% a mais de ataque rápido, né? A segunda habilidade do Kuro é uma cortada rápida de 125%, que é bem michuruquinha para um R, né? Mas aí, todas as vezes que ele realiza esse corte, ele vai receber um acúmulo de carga de poder. Cada acúmulo da carga de poder aumenta a potência da cortada dele em 5%, ou seja, realizou 3 cortes, eu tenho mais 15% de ataque rápido. A terceira habilidade do Kuro vai fazer com que, além de aumentar 14% do bloqueio dele, quando for um bloqueio perfeito, vai aplicar uma penalidade para o atacante, né, potente ou rápido, em 10%. A última habilidade ela é de bloqueio, né? 235%, bem interessante. E todas as vezes que o jogador adversário está cortando e estiver afetado pela penalidade, no caso, esse debuff da cortada perfeita, né? Do perfeito dele, se tiver o debuff vai aumentar em mais 20% do bloqueio dele. Assim, é um kit incrível. Ele já coloca a maioria dos MBs que a gente tem, SSRs, mesmo que full ressonância, no bolso. Estaca muito ataque rápido, estaca bloqueio, dá debuff, assim, ele já coloca os SSRs no chinelo. Se eu colocasse tipo na mesma prateleira, ressonância 5 da SSR versus um R ressonância 1, o Kuro ainda vai estar na frente deles, né? Então, de acordo com o que a gente acabou de ver do Kuro, né? Entre os URs, né, a gente vai iniciar colocando ele aqui no campo S, porque a gente só vai ter pedrada daqui pra frente, a gente vai considerando em seguida, mas por enquanto a gente deixa no S. Ele é melhor do que a maioria dos SSRs, né? Talvez, se a gente considerar esses 3 do A aqui, full ressonância, eles empatam ou até possam ultrapassar o Kuro, né, em desempenho. Mas aí o Kuro R, assim, ressonância 1, baratinho, pegou ele ali sem querer, upou ele, deixou ressonância 1, sem memória, sem nada, olha. Supimpa, supimpa, muito bom. Quase jogando ele SS+, mas aqui mantendo um S, porque querendo ou não, ele é só o início do que a gente tá vendo, né? Galera, agora, Hirugami, o imóvel. Primeira habilidade do Hirugami, galera. Vamos lá, já vou logo avisar que isso aqui é muita pedrada, muita pedrada. Primeira habilidade do Hirugami, bonecão. Toda vez que ele saca, né, ele tem a habilidade de saque, ele já vai aumentar a percepção em 12%. Quando ele está em quadra, ou seja, provavelmente na rotação também, todos os aliados ganham um acúmulo de sistema quando realizam bloqueio, né? Então ele bloqueando ou qualquer aliado realizando bloqueio, aconteceu o bloqueio, todo mundo ganha efeito de sistema. Cada efeito desse sistema aumenta o atributo base de todos os jogadores aliados em 8%. Então, todas as vezes que alguém bloquear, 8% de atributo base. Rally longo, isso aqui vai chegar, rapaziada, 8 vezes 5, galera. 40% de atributo base. E isso dura até algum aliado pontuar. Ou seja, em rallies difíceis, ou mesmo que você tome ponto depois de realizar um bloqueio, esse atributo base vai continuar acumulando até o momento em que você realiza um ponto, né? Então, isso aqui vai aumentando o atributo base do teu time inteiro até que você consiga pontuar.
Cada acúmulo também vai aumentar o atributo base dele em 10%, né? Ou seja, os aliados estacam até 40%, e Hirugami estaca até 50%. Levando em consideração que acredito que muita gente que vai buscar pela dupla, né, da Kamomedai tenha Bokuto, é inacreditável a quantidade de atributo base que você ganha, né? Porque o Bokuto, vocês já devem saber, ele aumenta 32% mais desses 40% de base. É assim, é realmente bem absurdo. A habilidade de saque do Hirugami vai fazer com que toda vez que ele utiliza a habilidade de 140% com o saque flutuante e for uma boa jogada, ou seja, for crítico, acontecer o crítico na jogada, né, jogada superior, ele vai encerrar o despertar de moral do oponente. Né? Então vamos supor que a gente está enfrentando um time com Bokuto, ele despertou moral, eu fui lá, tenho percepção, obviamente, né, na 2 do Hirugami, vou lá, faço um saque, bum, critou. Quando chegar do outro lado, despertar de moral desativado, e esse rally inteiro eles não vão subir nada da moral, vai ficar em 0, dependendo de Bokuto, Akashi ou nada, não vai subir a moral durante aquele rally. Incrível para enfrentar times que são em volta de moral. Isso realmente é um bagulho bem forte. Terceira habilidade, todas as vezes que ele está em quadra, ele ganha um bloqueio forte quando a bola cruza a rede, ou seja, saquei, se voltar e eu receber, já tenho 2 stacks, né? Todas as vezes que um aliado bloqueia, dependendo do número de acúmulos que o bloqueio forte possui, com 2 acúmulos, ou seja, saquei, recebi, tenho 2 acúmulos. O meu bloqueio já vai aumentar em 15% do bloqueio dos bloqueadores, ou seja, meu Korai vai ganhar 15% do bloqueio do atributo dele, o Hirugami vai ganhar 15% do atributo dele e outra pessoa 15% do atributo dele, independente. Dura 2 cruzamentos de rede. Então eu consigo bloquear, por exemplo, com o Hirugami, com 2 stacks, e bloquear em seguida com o Korai e ainda manter o buff, né? Porque são 2 passagens de rede. Com 3 acúmulos, se acontece uma situação, né? Eu ter 3 acúmulos nesse momento, além disso, a recepção vai aumentar em mais 15% da recepção de quem for receber. Gente, absurdo. Atributo base no talo, rally longo, além disso ainda vai estar buffando o bloqueio e a recepção do seu time. A habilidade de bloqueio dele é de 260%, já é maior do que a do Kuro, que é 235%. E todas as vezes que for um ataque potente, o bloqueio vai aumentar em mais 40%. Lembrando que o Kuro ele tem aquele debuff, né? Que se debuffar, ele aumenta em 20%. Então aqui a gente já tem um aumento de 40%, numa condição diferente, que no caso é o ataque potente, que com certeza vai ser a maioria em grande parte do jogo, né? Então, gente, bloqueador melhor, com debuff, com buff também para recepção e buff de atributo base. Galera, bizarro. Outra parada. Se eu for considerar ele agora, né, e considerar que o Kuro tinha colocado no S, ele pra mim já vai lá pra cima. Bufa recepção, bufa bloqueio, elimina despertar de moral, tem saque. Ataque rápido ele não tem, né? Ele é bem voltado a bloqueio. Então, assim, personagem de bloqueio excepcional. Por enquanto a gente mantém ele aqui, mas pra frente a gente vê se a gente desce ele ou não. Gente, a partir desse momento a gente chegou até a comentar que o Kuro ele pode ser comparado a um SSR com Ressonância 5 e tal, mas a partir do Hirugami, acredito eu que nenhum dos SSR que estejam ali na prateleira A, que é a mais alta dos SSR, né, eles sejam comparativos ao Hirugami com nada, como um pelado, sem nada. Agora vamos lá pro nosso querido Hinatinha. Galera, Hinata SP, nas habilidades, a primeira habilidade dele significa que todas as vezes que ele está em quadra, ele está dentro da rotação, a técnica de defesa de todos da linha da frente vai aumentar em 10%. Técnica de defesa, lembrando, vai aumentar tanto bloqueio, ação defensiva como recepção e cobertura também. Todas as vezes que a jogada dele for perfeita, a técnica de ataque dele vai aumentar em 3%, com um limite de 4 acúmulos, podendo aumentar até em 12% da técnica de ataque, mais 10% da técnica de defesa que ele já buffa, né? Segunda habilidade dele é uma habilidade de recepção. Gente, a habilidade de recepção em um MB
é muito delicado porque a única rotação que geralmente o MB recebe é na rotação do saque. Então, no momento que ele está sacando, ele pode receber. Saiu do saque, o líbero entra. Aí, as condições boas de se utilizar o Renatinho, às vezes, né, podem ser consideradas diferenças comparado a muita coisa que a gente vê no jogo, né? A gente pode colocar troca de líbero por oposto, troca de líbero também por ponta. É muito comum alguns times no japonês terem 4 MB hoje em dia e terem um líbero SSR parado lá, porque nem coloca o líbero para trocar. Então, assim, usar o Renato SP é ciência ou você só vai ter a habilidade de recepção dele que é incrível durante um rally, que é no caso no momento que ele está sacando ali no saque, etc. Recepção de 140%. E além disso, toda vez que ele recebe e utilizando essa habilidade, ele aumenta o atributo base de todo mundo do time em 12%. Então recebeu 12% para todo mundo. Terceira habilidade de treinamento do Renata. Todas as vezes que ele está na linha de trás, a técnica de defesa dos aliados vai aumentar em 10%. Lembrando, já tem 10% da primeira habilidade. Se ele está na linha de trás, ele aumenta mais 10% da técnica de defesa de quem vai realizar a recepção ou ação de cobertura. Todas as vezes que ele está em quadra e a recepção do time for ruim, ou seja, bad, consequentemente já vai aumentar o ataque rápido dele pelos próximos 2 cruzamentos de rede em 12%. Se a recepção for perfeita, o ataque rápido do Renatinha aumenta em 100%. Bizarro, galera. Bizarro. Já até esquecido disso aí, bem forte mesmo. A quarta habilidade vai fazer com que o ataque rápido deles 260%, né? Quando perfeito, aumenta a potência em mais 40%. Então, recebeu perfeito, ele já vai ter o dobro, então vai ser 260 vezes 2, mais 40% se a cortada dele for perfeita. Assim, são valores muito altos, muito altos. Então, assim, se ele está na linha de trás e ele mesmo recebe perfeito, ele vai estar full buffado. E aí o ataque dele vai ser maior do que a maioria dos personagens que a gente tem disponível do jogo. Isso no caso quando está na linha de trás. Na linha da frente ele não bufa tanto. E aí qual o comparativo do Renatinho SP? Ele tem uma habilidade de recepção que buffa, e ele também buffa quando está na linha de trás. Então se a gente considerar que a gente mantém ele somente na rotação do saque, ainda assim vai ser bom ter ele na frente, a gente tem a problemática. Eu coloco ele na frente e não tem bloqueio. Se eu coloco ele atrás, eu tenho que colocar o líbero para trocar com outra pessoa. Então, assim, Renata SP, na minha opinião, um dos melhores bonecos do jogo, só que a gente tem o problema dele ter duas habilidades voltadas à recepção, e se a gente coloca ele na linha de trás, a gente precisa mudar o estilo que a gente utiliza o líbero. Então, ou ele só joga perfeitamente na posição de saque, ou você utiliza o líbero para trocar com outra posição, ou não utiliza líbero. Essa é a questão principal. Porque na linha da frente, como que eu vou deixar o Renata na frente para ser meu bloqueador? Com posicionamento livre é diferente. Eu posso colocar 3 MB na linha da frente e usar o Renata ali, botar para trocar com MB com líbero mesmo, e não vai afetar exatamente nada. A Renata vai jogar o tempo inteiro. Mas aí eu precisaria ter 4 MB no time. E aí até chegar essa questão, né, vai chegar o Renata SP, muita gente vai pegar o Renata SP, vai utilizar e vai ter esse problema de falta de bloqueio e falta do líbero, talvez, né? Por mim, o Renato ele fica ali num SS+, ele é um pouco... Ele pode-se dizer que ele tem coisas mais interessantes que o Kuro, só que ele é um pouco mais situacional do que o Kuro, né? Acredito eu. Por mim, ele tá um pouco acima do Kuro, sim, mas tendo em mente aquilo que o Ronaldo estava explicando. Ele é um MB que ele tem umas características um pouco diferentes, né? Que a gente busca no Central. Acredito que ele fique, sim, um pouco acima do Kuro. É. Em o que o boneco tem, ele poderia ser considerado até melhor do que o Hirugami. Porém, ele é um boneco que MB, bloqueio. Se você tiver um time de posicionamento livre e você considerar o Renata como um ponta, ele vai funcionar melhor do que a maioria dos pontas UR que a gente tem? Provavelmente. Mas aí, como eu disse, ele é extremamente forte defensivo, MB depende de bloqueio. Então até o posicionamento livre, talvez o Renata não seja a melhor opção. E para quem quer inventar de utilizar o líbero no lugar do oposto, né, e deixar o Renata na linha de trás, incrível. Incrível, magnífico,
Porém, tirando essa situação, tirando essas opções, né? Não dá pra considerar que o Hinata seja incrível. Então, pelo Hinata ser situacional, eu deixo ele na SS+, e não considero ele igual God Tier, né? Mas como personagem, talvez ele seja melhor do que o Hirugami. Só que o Hirugami, aplicado em todos os times. O Hinata depende de condição para você conseguir utilizar ele bem. Primeira habilidade do Oni, galera. Reflexo dele está aumentando em 10% automaticamente. Então, entrou na partida, ele já tem mais chance de soltar atividades defensivas, né? Em modo crítico. E quando o vigor dele está abaixo de 80%, o bloqueio, o saque dele aumenta em 10%. Toda vez que ele realiza um bloqueio duplo ou triplo, para cada membro bloqueador com habilidade de bloqueio, o bloqueio vai aumentar em 20%. O que significa isso? Se eu tenho outras duas pessoas, ou mesmo que só uma pessoa na linha da frente com a especialidade de bloqueio, o bloqueio do Aoni aumenta 20%. É exatamente a mesma coisa que a gente tem daquele potencial de bloqueio. Alguém da linha de bloqueio aumenta o bloqueio em 20%. A segunda habilidade, galera, o Aoni ele tem um saque de 140%, e o tempo de recarga do levantador oponente aumenta em 4 vezes. Então, por exemplo, se por algum acaso eu inventasse de colocar o Aoni para começar sacando, ele saca o levantador, não tem habilidade para usar. Isso aqui lembra até um pouco o próprio Atsumu, né? Que ele evita a habilidade de corte potente, né? E é a mesma coisa, só que ele desabilita o levantamento. Todas as vezes que ele sai da quadra, ou seja, ele estava presente, foi trocado pelo líbero. E se ele utilizou o saque, a técnica de ataque e a técnica de defesa de todo mundo aumenta em 5%. Então, qual a ideia de, às vezes, ter o Aoni no time? Em um time em que o Aoni não vai ser o principal bloqueador. Vai ser ele iniciar no saque. Por quê? Ele saca, no momento que você tomar o ponto, ele vai sair, o líbero vai entrar e todo mundo recebe um buff de técnica de ataque e técnica de defesa. Então, assim, pra mim, é uma skill maravilhosa. E continuando, tem um debuff que ele vai aplicar, a gente ainda vai ver sobre o debuff, né? E quando existem mais de 3 debuffs, aumenta em mais 5% a técnica de ataque, né? E cada acúmulo de bloqueio rígido vai aumentar 10% do reflexo, com um limite de 20% de reflexo, né? De 20%. Uma coisa que a gente pode estar observando também no kit da ONI é o seguinte, gente. Quando a maioria das situações, pelo menos as que eu lembro agora de cabeça, a maioria das situações em que você tira algum tipo de debuff do atacante seu, de alguma outra pessoa, é através da ativa do levantamento, né? A do Atsumu funciona assim, a do Akashi funciona assim, com a ressonância, se eu não me engano, ela para de ser só nativa, né? Para qualquer levantamento. Enfim, se uma pessoa tiver debuffado e o Aoni estiver em jogo, vai demorar mais ainda até esse debuff ser tirado da pessoa. Por exemplo, a gente viu o Tendo, que ele já começa debuffando todo mundo. Em uma situação em que tivesse o Tendo em quadra e o Aoni, só limparia, se o Aoni sacasse, né? Só limparia bem depois. A terceira habilidade do Aoni, que é a do treinamento, galera, quando ele está em quadra, toda vez que o oponente faz um ataque rápido ou potente, ele ganha um acúmulo de trancado. No início da partida, todos os oponentes ganham um acúmulo de trancado. Se o Aoni ele tiver em quadra e o oponente tiver 2 acúmulos, ou seja, quando ele faz um bloqueio, né, de um ataque rápido ou potente, e no momento que começa a partida que já são 2, o oponente vai consumir esses stacks e o Aoni vai ganhar um stack de bloqueio rígido, né, que é aquele bloqueio rígido que a gente viu lá da primeira habilidade. Com mais 2 acúmulos de bloqueio rígido, o bloqueio dele vai aumentar em 10%, ou seja, a condição de bloqueio e do início da partida, toda vez que ele bloquear, a cada 2 stacks desse trancado, ele vai ganhar um stack de bloqueio rígido. Um stack de bloqueio rígido, 2 stacks na verdade, né? Vai aumentar o bloqueio em 10%. Com 4 stacks, a habilidade dele de bloqueio cai para 8 cruzamentos de rede. Com 6 acúmulos, o empenho, que é o dano crítico defensivo, aumenta em 10%. E com 8 acúmulos, o bloqueio é reduzido mais ainda para 4 cruzamentos de rede, né? E o que significa essa redução? Não significa que vai reduzir 8 cruzamentos de rede naquele momento, mas vai diminuir o tempo da habilidade retornar. Então, se eu usei a habilidade, em seguida já vai demorar 8 cruzamentos de rede. E aí, conforme eu estacar mais ao longo de bloquear e etc., já vai aumentar para 6 stacks e, consequentemente, vai diminuir até 4 cruzamentos de rede. Isso vai diminuir, né, a cada 2 stacks que o Aoni conseguir farmar, né? É complexo, mas é habilidade.
Em rallies longos, né, ele vai ter a habilidade de bloqueio o tempo inteiro. E a habilidade de bloqueio dele, 260%, e toda vez que ele utiliza a habilidade, aumenta a moral do time em 15%. Então, galera, a Oni, eu acho melhor do que o Kuro como bloqueador, óbvio. Só que ele não tem muita coisa voltada a ataque potente. Só que o quanto ele tem de possibilidade de bloquear o tempo inteiro com habilidade e tudo mais, fora que se a gente for comparar as bases, né, do Aoni e do Kuro, a gente tem um bloqueio de 1740, um bloqueio de 1904. O personagem SP ele tem o scaling maior. E a gente nem fala de ressonância nem nada, né? Porque não vem muito a calhar. Mas ainda assim, se a gente for comparar só o corpo do personagem ali, só aquela passiva ali, o Aoni começa melhor em campo. E se for comparar ao scaling, né, com os stacks, o Aoni ele ainda acaba saindo um pouco melhor do que o Kuro, mesmo sendo defensivo. Se você quer um MB ofensivo, Kuro melhor opção. Se você quer um defensivo, o Aoni. Mas assim, não que um seja muito melhor do que o outro, tá? Agora vamos pra brincadeira, galera. Tsuki e Kuro. Vamos lá. Iniciando pelo Tsukishima, quando a gente acessa as habilidades dele, a primeira habilidade, quando um membro adversário estiver sob efeito desfavorável, né, ou seja, um debuff, a percepção dele, a habilidade crítica ofensiva e o reflexo, a defensiva, né, então são os críticos defensivos, a chance crítica, vai aumentar em 15%. Ou seja, se alguém tem um debuff do outro lado, instantaneamente ele já tem 15% a mais de reflexo e 15% a mais de percepção. Bizarro. Ok. Além disso, a técnica de ataque e a técnica de defesa dos aliados aumentam em 10%, galera. Durar um rally? Ok, mas galera, se alguém tiver debuffado do outro lado no rally seguinte, vai ser a mesma coisa. Então toda vez que você tiver alguém que aplica debuff no adversário, consequentemente, galera, é esse buff o tempo inteiro. Tá. Todas as vezes que alguém do aliado, né, ativar uma habilidade de bloqueio, o ataque rápido do Tsukishima vai aumentar em 3%. Todas as vezes que um aliado utilizar um ataque rápido, o bloqueio dele vai aumentar em 3%. E ambos têm um limite de até 10 acúmulos, ou seja, tanto o ataque quanto a defesa do Tsukishima, né, o bloqueio, eles podem chegar até um aumento de 30% ao longo da partida. Isso aqui, só essa habilidade aqui já é melhor que a Oni e o Kuro, por exemplo. Só essa habilidade. A habilidade do Tsukishima, ela tem um bloqueio de 300%. Todas as vezes que você usa essa habilidade, vai aumentar o reflexo dos jogadores da linha de trás em 10% e o empenho deles em 20%. Ou seja, vai aumentar a chance de crítico e vai aumentar o dano crítico defensivo durante 2 passagens de rede. Todas as vezes que ele utilizar a habilidade de bloqueio. Vamos lá, a terceira habilidade de treinamento dele é mais complexa, galera. Mas é baseado em: se você possui técnica de defesa, você buffa o seu bloqueio. Se você tem mais técnica de ataque, você buffa o seu ataque. E além disso, no ato do bloqueio, se você está com o buff defensivo, você vai transformar sua percepção, 100% dela, em reflexo. E se for o oposto, né, se a gente tiver mais defesa, a gente vai estar upando, utilizando da percepção, transformando ela em reflexo, né? Então isso depende do que você builda no personagem. E a quarta habilidade é o corte dele, né? 260%. E além disso, se existir um efeito de debuff no adversário, vai aumentar a potência em mais 60%. Comparado aos demais, galera, e não só isso, quando a gente olha a base de cortada dele, é bizarro comparado a outros personagens, né? Se eu pegar, por exemplo, Kuro R, 1673. A diferença é muito gritante. Eu pego, talvez o Renata SP não seja tanta diferença. É bem próximo, mas o Renata SP é bem voltado a ataque rápido, né? Então, querendo ou não, o Tsuki, existe um mundo onde ele realmente é mais utilizado para ataque rápido, né? Como ofensivo do que específico para bloqueio. Difícil, hein? Vamos lá. É difícil pensar nas duas situações porque a base do Tsuki ela é muito alta. E se a gente for comparar como um personagem de bloqueio, né? Eu tenho um 742 de bloqueio e um 789 de bloqueio. É muito próximo. As bases são muito próximas, né? Então, quando a gente vai considerar um personagem para bloquear, o Hirugami passa.
Mas aí se a gente quer um MB ofensivo, não existe discussões que o Tsukishima vai ser melhor. Então assim, potencialização do time, os dois vão ter, chega bem próximo, né, um do outro. Só que se a gente pensa em utilizar para cortar com esse personagem, Tsukishima ele ultrapassa muito o Hirugami, tá? Então, o Tsukishima, acredito que ele tenha mais opções do que o Hirugami. Ele tem uma base ligeiramente maior do que o Hirugami, de ataque com certeza. O bloqueio é bem próximo. Se for contar só o bloqueio, com certeza o Hirugami se encaixa um pouco melhor. Mas o Tsukishima chega a ser bem mais versátil, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é um misto entre o Hinata e o Hirugami, ele faz um pouco dos dois. A ideia de você poder escolher, né, o que você quer exatamente é realmente bem interessante. Hinata SP, ofensivamente, é melhor do que o Tsuki. Mas, como o Tsuki ele tem a opção da versatilidade, né? É outra parada, né? Ofensivamente ele é muito bom, no bloqueio ele é muito bom, a base dele é muito interessante para ataque rápido. Ele buffa o time, ele tem muita percepção, ele tem muito reflexo. E além disso, ele não só corta como ele bloqueia também, né? Então, acaba que daria até para considerar que ofensivamente Hinata poderia ser melhor, só que como o Hinata ele é muito específico, é difícil de aplicar. E o Tsukishima você pode usar ele como MB para bloqueio ou MB ofensivo, você escolhe, né? Por fim, vamos pro bonecão. Galera, cura SP é bonecão, não tenho o que falar. A gente vai ver a primeira habilidade, ele já vai dar gap em todos os outros. Primeira habilidade do Kuro, quando ele está em quadra, né, ele já aumenta o empenho de todos os aliados em 20%. Quando ele toca na bola, a próxima jogada do mesmo tipo que ele aumenta em 40%. Então vamos supor que eu tenho Kuro e Korai na linha da frente ou qualquer outro bloqueador. Se o Kuro realiza um bloqueio, a próxima situação que for realizar um bloqueio, né, qualquer outro bloqueio, vai ter um aumento de 40% de buff. Então toda vez que ele tem habilidade de recepção também. Então o Kuro recebeu, próxima recepção, 40%. Kuro bloqueou, próximo bloqueio, 40%. É bizarro. A habilidade do Kuro, né, quando for crítica, ou seja, ele precisa ter buildado reflexo, um adversário vai receber raiva. E aí, consequentemente, reduz o ataque potente ou rápido em 10%. Né? Um membro aleatório. Isso pode cair para o Libero e não servir de nada, né? Mas enfim, se cair para algum atacante, menos 10%. A segunda habilidade é uma habilidade de recepção, onde é uma recepção de 140, né? E quando a jogada for crítica, a recepção aumenta em mais 20%. A terceira habilidade é de treino do Kuro, né? Quando ele toca na bola, seja ele no bloqueio ou na recepção ou até na cobertura, o reflexo dele aumenta em 50%. O reflexo de cada outro aliado na mesma linha. Rapaziada, se eu tenho 3 pessoas na linha de trás, todos eles têm, sei lá, 30% de reflexo. Eu estou aumentando dos outros dois aliados. É assim, eu pego 15 de um, 15 do outro, mais o reflexo do Kuro. Então, consequentemente, eu já tenho mais 30% de reflexo, considerando que eu tenho um reflexo baixo ali nos meus defensores da linha de trás, né? Enfim, o máximo que ele aumenta é até 100%, né? Ou seja, se eu tiver uns 80% de reflexo em dois personagens, ele não vai ultrapassar 100% de reflexo no personagem, porque não tem como, é 100% de crítico, né? Quando ele está na linha da frente, a técnica de ataque dos aliados aumenta em 14%. Seu bloqueio aumenta em 45%. E quando ele está na linha de trás, aumenta a técnica de defesa em 14% e a recepção dele em 45%. Isso aqui, galera, é bizarro, pô. Não deveria existir. Mas enfim, existe. Então, peguem o Cura SP. É isso. Quarta habilidade dele, um bloqueio de 280%. E todas as vezes que ele esse bloqueio, né, não devolver a bola para a quadra adversária, ou seja, bloquear e passar pro seu lado, a próxima recepção não resulta em ponto. Não sabe aquela situação onde a gente, vamos supor, eu levanto, o cara corta, né, passa pro outro lado, dá bad, né, enfim, recebem perfeito, levantam perfeito, vão cortar, tu sabe que vai ser o ponto, não vai ser ponto. Vai passar no bloqueio, a próxima recepção não gera em ponto, ou seja, você vai acabar levantando bad, cortando bad, ou a recepção vai jogar direto para o outro lado o tempo inteiro, né? Ele não permite que a recepção seja ponto em seguida, né? Enfim, quando devolve para a quadra adversária,
aumenta em 15% o atributo base de todos os aliados, durante 8 passagens de rede. Não tem muito o que considerar. Kuro é o melhor MB do jogo. Só pra gente resumir, tá? Falando de cima pra baixo. Kuro é o melhor personagem do jogo. Ele buffa pra caralho. Ele tem um potencial individual do caralho. Ele se buffa o time, incrível. O Tsuki, ele também buffa o time, não tanto quanto o Kuro e não tanto quanto o Hirugami. Porém, ele tem a versatilidade de poder ser utilizado ofensivamente ou defensivamente. Você escolhe o estilo de jogo. Então, se eu tenho o Hirugami e quero ter um MB ofensivo, ou se eu tenho um time de ataque rápido e quero ter um MB de ataque rápido, o Tsuki é a opção. O Hinata ele também pode ser opção, só que aí se tu coloca o Hinata, você perde a possibilidade de ter um bloqueio, né? E aí se você usa o Tsuki, é esse esquema, né? Talvez o Hinata ele poderia até estar aqui em cima ofensivamente, né? Mas, enfim. Hinatinha situacional, né? Pra posicionamento livre com muito MB, ou troca de líbero sem ser por MB. O Hirugami, né, o imóvel, ele entre os outros, né, ele buffa muito o time. Ele tem um bloqueio muito considerável, ele buffa o próprio bloqueio, ele, assim, tem a questão do saque, né, que se gritar no saque ele quebra a moral e não deixa eles levantarem a moral durante o rally inteiro. Ele vai buffando atributo base de todo mundo até um limite de 40% até terminar aquele rally. Até fazer ponto, na verdade. Se você tomar ponto, continua o buff para o rally seguinte. E consecutivamente até você fazer o ponto. Então ele faz muita diferença no jogo, ele continua aqui. Até tem um mundo que eu posso considerar ele melhor do que o Tsuki. Mas o Tsuki ele é muito forte, né? Ele é muito forte ofensivamente. Então se for comparar, Hirugami é só defensivo. Tsuki defensivo e ofensivo. Hinata só ofensivo. O Aoni, né? Ele é muito bom para iniciar no saque. Não é o melhor bloqueador, não é o melhor buffer. Tem um saque muito interessante com uma mecânica própria, mas não passa disso, né? Muito bom para usar junto com os banhos de mar, né? A Caixa Bokuto. Esse Kuro é melhor do que os SSRs que a gente tem embaixo, né? Ele provavelmente se destaca. Ele pode ser equiparado a qualquer um dos que estão abaixo, na linha do A aqui, full ressonância. Então, é um boneco de custo-benefício muito elevado. Então, se você tiver o Kuro e colocar o Hirugami no time, você vai estar bem durante muito tempo. E aí, quando a gente chega na linha do A entre os SSRs, esses são os personagens que, se você montar um time da Inarizaki, montar um time da Fukuro Dani ou o time da Shiratorizawa, são os que eu recomendo vocês full dupar. Podem dupar eles até ressonância 4 com vontade. Aqui no B, são os personagens assim, dropei, preciso usar. Tá ali, usa. Mas assim, nada demais. Mas aí eu gastei R$ 200 pra pegar o Renatinha, pá, do PE, ele corta toda hora, beleza. Suna é melhor. Ok, por isso que ele tá aqui. Suna bloqueia, ele não bloqueia. Ele não recebe. Então, assim, gente, não dá. Esse Kuro, ele é um tapa-buraco, né? Tapa-buraco ali, precisou fechar Nekoma, ele entra. Mesma coisa esse Tsuki pra fechar Karazuna e a mesma coisa o Liev pra fechar Nekoma, galera. Então, essas são minhas considerações finais, né, sobre os personagens. Nossa tier list ficou desse jeitinho. Ginkgo, algum acréscimo? Gente, então, algo que é legal de se acrescentar também. À medida que o jogo passa, a gente vê que são lançados mais personagens com uma base maior. É muito comum hoje em dia serem lançados personagens com uma base de 920, 930, 950. Cada vez mais os SSR eles vão ficar obsoletos, né? Até cerca de mais ou menos um mês atrás, acredito eu, eram utilizados no PVP, né? O top do PVP, top 10, 15, 20. Tinham muitas pessoas usando 4 Inarizaki, 4 Shiratorizawa, 4 Fukurodani. Porém, cada vez mais isso vai ficar escasso. A gente... Estão sendo lançados personagens assim que são muito acima, a ponto de, por exemplo, você não precisa fazer vínculo nenhum, basicamente. Você só precisa colocar os bonecos roxinhos ali e fazem o trabalho todo por você. Esse Kuro, por exemplo, ele já está no nível que ele é tão bom individualmente falando que vale mais a pena ele, possivelmente, né? Vale mais a pena ele do que uma muralha de ferro inteira que você coloca. Então, cada vez mais vão surgir personagens, né? Que eles vão fazer tanta diferença sozinho que eles vão impactar mais no time do que qualquer outra escolha.
É isso. Gacha é assim. Todo personagem que for lançado ele vai acabar sendo melhor. Alguns talvez quebrem o jogo, né? Por serem muito bons. E aí são esses aí que a gente tem que encontrar e utilizar. Tipo aquele Cura SP ali. E é isso. Bom, veio novamente. Agradeço a todos aí que comparecem como sempre. Aos novos e contínuos, né? Inscritos, seguidores aí. Rapaziada, tamo junto aí. Obrigado pela moral de sempre. Espero que aproveitem o vídeo. Ficou longo. Fazer o quê? Vida que segue. E tamo junto, galera. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu!